Então, eu já falo sozinha mesmo. A diferença é só que eu vou falar sozinha para uma câmera. Só isso. Oi, meu nome é Thaís e esse é o canal Desalinho, que tem relação com o blog Desalinho. Por conta disso, aqui esse vídeo vai ser quase que uma continuação de uma postagem que tem lá. Por que fazer um vídeo se já tem a postagem lá então? Porque é muito mais legal eu pegar um livro e mostrar para vocês e falar, apresentar o livro de verdade, do que simplesmente escrever. Às vezes você só escrevendo você não alcança esse aspecto de mostrar, de apresentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova para outras pessoas. Eu selecionei 5 livros para mostrar nesse vídeo. Tem 3 livros que estão lá na lista e mais 2 livros que não estão na lista porque eu queria falar, eu queria restringir a lista a 13 títulos, mas eu queria muito falar desses 2 também. Então vou colocar no vídeo, porque aí, né, a gente resolve essa pendência, resolve esse probleminha. O primeiro que eu queria mostrar é justamente esse que já apareceu aqui na tela, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui é um livro que sempre que eu falava para os meus alunos dele, eu falava para eles colocarem lá no final do caderno. Lista de livros para ler antes de morrer. E esse aqui tinha que aparecer no primeiro lugar, porque esse aqui tem que ler, tem que ler. E uma coisa que eu falei lá na postagem, vocês podem dar uma olhadinha lá, é a respeito do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo desse livro ele é muito, muito comentado, porque ele faz uma prolepse analéptica. Olha só que elegante esse nome. Tem a prolepse, que é quando a gente faz um flash forward, né? Vai para frente no tempo. E tem a analepse, que é quando a gente faz um flashback, vai para trás no tempo, mostrando alguma coisa que já aconteceu. Só que nesse primeiro parágrafo aqui, ele faz uma prolepse analéptica, que é muito mais legal do que só uma prolepse ou só uma analepse. Ele diz assim: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota. Então ele havia de recordar, ele está remetendo ao passado, aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então, ó, foi lá na frente, foi lá atrás. Ele fala um pouquinho ainda do passado, de como era a vila de Macondo nesse momento do passado, mas a história, quando ela vai começar mesmo, ela não tá nem naquele passado e nem naquele futuro. Ela vai começar nesse meio termo, nesse espaço que existe entre esses dois tempos. E isso é muito legal. E é uma estratégia linda que ele usa, porque ele abraça o livro de uma forma mais ampla no momento em que ele começa com um parágrafo que faz esse movimento temporal. Muito legal. Eu comentei lá também, na postagem, a respeito do Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, e sobre a questão da temporalidade do espaço. Então, o espaço é a cidade de São Paulo, e a questão da temporalidade é interessante, porque ele vai começar assim, ó. Primeiro é um cabeçalho que vai indicar o espaço, São Paulo, e o dia, 9 de maio de 2000, uma terça-feira. E isso aqui vai tudo acontecer nesse dia, no decorrer desse dia. Então começa lá de manhãzinho, o que aconteceu. Aí depois, é esse aqui, ó. Começa lá de manhãzinho, de madrugadinho, o que vai acontecendo. Aí daqui a pouco vai chegando a hora de almoço. Aí tem várias pessoas, a pessoa na cozinha, aí no trabalho, tem isso, gente procurando emprego. Tem várias situações que são cotidianas da cidade. Até que a gente chega aqui nessa página, bem no final do livro, ó. Só tem mais uma página de história. Então, bem no final do livro, caiu a noite. Ó, caiu a noite, gente.
é tão evidente que ele falou assim, não, vou colocar uma página preta. É lógico que eu não sei, né, se a pira dele foi essa na hora que ele colocou essa página preta. Mas dá pra você interpretar como uma questão da noite muito claramente, porque fez todo o percurso do dia. E no momento em que anoitece, ele me coloca essa página aqui, como é que ele quer que a gente interprete isso? É a noite. Outro que eu coloquei lá, que é bem legal, é o Caderno de um Ausente. A versão que eu tenho é a da Cossack Naif, só que já saiu por outra editora, deixa eu ver agora, eu acho que é a Alfaguara, que pegou esse e agora publicou a trilogia do Adeus. Eu só li esse, por enquanto, gostei muito, provavelmente lerei os próximos, mas eu estou num momento em que eu não posso comprar livros, então vai ficar para depois, eu vou ler os que eu tenho, porque eu tenho uma estante cheia de livro, por que eu vou comprar mais livro, não é verdade? Ele é fantástico, esse aqui é um livro que eu recomendo muitíssimo, eu estou apaixonada por ele, e a questão da estética do livro é muito interessante também, eu tirei uma foto e coloquei no Instagram, e teve uma moça que perguntou se esses espacinhos, deixa eu ver se dá pra ver, esses espacinhos que aparecem aqui, se eles são anti-spoiler na fotografia, né? E não é uma questão que na hora que eu peguei o livro para ler, eu pensei que fosse fazer parte da narrativa. Eu pensei que esses espaços fosse um nome que estivesse ausente, mas que fosse fazer parte da frase, qualquer coisa nesse sentido. E não é necessariamente, mas a gente vai percebendo que esses espaços, eles vão aumentando no decorrer do texto. Então, olha, ali no começo tinham poucos, aqui, ó, já vai aparecendo cada vez mais. Olha só, acabou o capítulo, a gente tem toda essa extensão de ausências, né? Eu interpretei assim depois. É a questão da ausência que vai aumentando, essa ausência que vai crescendo, que no começo era uma coisa pouco perceptível e depois ela vai se intensificando. E o final, eu não vou nem mostrar o final, porque a própria construção imagética do texto com essas ausências, com esses espaços, já deixa a gente assim emocionadíssimo. Então eu não vou mostrar para vocês não perderem essa experiência na hora que vocês forem ler. A coisa legal é que, apesar de a estética do livro da Alfaguara ter ficado diferente, as lacunas foram respeitadas. Os capítulos são bem curtos. Eles são quase como se fossem fogos de artifício. Você tá lendo, aí você chega no final desse capítulo e é muito envolvente, é muito fácil de ler, você não consegue parar de ler porque ele é muito envolvente. Ele é composto como se fosse uma carta de um pai para a filha. Ela acabou de nascer e aí ele tá falando com ela a partir desses textos. Sensacional. Esse aqui é ótimo. Aí, depois desse aqui, como eu me apaixonei perdidamente por esse livro, eu busquei um outro livro dele que eu já tivesse. Por quê? Porque acabou Cossack Naif, aí a Amazon começou a fazer aquelas promoções enlouquecedoras, a gente comprou um monte de livro da Cossack Naif, sem nem saber quem era a pessoa, quem era o autor, não viu recomendação, não viu nada, saiu comprando Cossack Naif. O que é uma boa coisa, gente, porque agora tem um monte de gente vendendo Cossack Naif pelos olhos da cara. Não que eu queira vender os meus, mas tem gente vendendo. E aí eu comprei esse aqui, aos 7 aos 40, que na verdade uma amiga já tinha me recomendado, não li na época. Depois de ter lido esse daqui e enlouquecido, eu li esse daqui. E ele é muito bom também. Uma linguagem super gostosa, essa questão do memorialismo, eu acho que eu não posso dizer com absoluta certeza, mas o Carrascosa trabalha bastante com autoficção, me parece. Mas, enfim, o que é bem legal nessa história? Boa parte do livro é escrita a partir desse personagem aos 7 anos. Então tem umas lembranças de infância, as relações com os parentes, com os amigos, o que ele vai aprendendo ali enquanto criança. E a outra parte do livro é ele adulto. E muito também dessa busca por essa criança que ele foi. Então essa busca exterior, que é também uma busca interior. E essa questão de, aos 40 ele tem um filho. Então é quase como se fosse ele pequeno,
mais ou menos refletido nele, né, no filho dele. Então essa relação do o pai, o filho e o filho desse filho. E outra coisa que é interessante é que não é assim, não são dois blocos isolados, não é bloco 7 anos, bloco 40 anos, não. Tem um capítulo de 7 anos, um capítulo de 40, um capítulo de 7, volta para 40. A edição da Cossack Naif é maravilhosa nesse sentido, porque quando tá em torno do menino de 7 anos, que é o narradorzinho, tá aqui, ó, parte de cima. Quando é em torno do personagem de 40, a história tá aqui embaixo. Outra coisa interessante é a questão dos nomes dos capítulos. Você tem aqui, ó, os nomes dos capítulos que são sobre o personagem com 7 anos e os nomes com 40 anos. Você tem depressa, devagar, leitura, escritura, nunca mais, para sempre, dia, noite, silêncio, som, fim e recomeço. Então os capítulos são sempre feitos em pares. A minha impressão é que os capítulos aos 40 anos são mais longos e mais elaborados, o que faz todo sentido, porque ele é um homem adulto, então é super ok que seja mais elaborado, porque até para emular esse universo adulto em contraposição a esse universo infantil, mais ingênuo, de aprendizados e etc. Outro livro que eu queria mostrar foi o que eu acabei de ler hoje, né? Eu não sei quando eu vou colocar esse vídeo no YouTube, então pode ser que já tenha passado um tempinho e eu já tenha lido outros. Mas o último que eu li foi esse daqui, Formas de Voltar para Casa, do Alejandro, deve ser Alejandro Zambra. Ele é chileno, então deve ser Alejandro. Eu achei muito bom. É uma linguagem bem mais simples, no sentido, não é tão poética quanto a do Carrascosa. Eu acho a linguagem do Carrascosa muito mais poética. Mas é uma linguagem, é bonito, é simples. O que eu mais gostei nesse livro é a questão da estrutura. Porque ele foi feito é como se fosse uma narrativa em abismo. Eu não vou nem tentar falar a expressão em francês, mas é uma narrativa em abismo. É como se fosse uma narrativa dentro da outra narrativa. Sabe quando você tem uma foto e aí dentro da foto tem a foto e a foto e a foto e a foto e a foto? É essa mesma técnica, essa mesma estratégia, essa mesma estética que foi usada aqui. Porque a gente começa a ler o livro bem feliz da vida, falando, nossa, olha aqui a história desse rapazinho, dessa mocinha. Aí, de repente, não é mais. Porque ele tem 4 partes. Uma parte é sobre esses personagens. Aí, na segunda parte, a gente descobre que, na verdade, eles eram os personagens do livro que o outro personagem que aparece na segunda parte está escrevendo. O personagem daquela primeira parte, ele, na verdade, era um personagem do personagem, olha que pira, do livro, né? É como se ele estivesse num segundo nível. E aí, assim, nós temos essa primeira parte em formato de livro, nós temos uma segunda parte, que é esse escritor que está criando a história, etc., que é construído mais ou menos como um diário. Aí depois nós temos mais uma parte que vai remeter àquela história, novamente é como se fosse o livro que ele está escrevendo, e depois, na última parte, é o encerramento da história do escritor. Então ele vai 4 partes que se intercalam. O que eu achei legal também é o fato de que quando o personagem escritor está ali vivenciando, ele tem certas experiências que depois ele utiliza como inspiração na história. E aí você entra numa pira enlouquecedora, porque você fica pensando assim, tá, se isso que está na história dele, no livro dele, foi uma vivência desse autor, será que isso que esse autor está vivendo é uma vivência do autor externo, do Alejandro? Não que isso faça diferença, mas assim, essa questão do, sabe, essa reprodução num nível cada vez mais baixo ou cada vez mais profundo dentro da história. O que é realidade? O que é ficção? A gente fica com esse questionamento aí, eu acho. Essas são as minhas sugestões. Espero que vocês gostem, na verdade. Eu vou ficar muito feliz se eu puder ter feito alguma sugestão que vocês gostem e que vocês leiam, que mude a vida de vocês, ou pelo menos mude a forma que vocês veem
texto, literatura e etc. Porque isso que importa, né? Nessa vida. A gente mudar sempre a cabeça da gente, sempre melhorar, não é? Tchau, pessoal. Beijinhos. Vou ficar lendo um pouco. Pegar alguma outra coisa para ler. Porque eu tenho uma lista gigantesca. Vocês também têm? Listas gigantescas de livros? Vários livros para ler.